Estamos de volta e chegou a hora do grande debate aqui no Expresso CNN. O quadro é um grande sucesso na CNN americana e um novo modelo no nosso país. O nosso objetivo em todas as edições do grande debate é apresentar para você temas relevantes, com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para que você construa então a sua opinião, a sua forma de pensar. O ministro da Justiça, André Mendonça, ingressou com habeas corpus para impedir que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, seja preso caso se recuse a prestar depoimento à Polícia Federal. O presidente Jair Bolsonaro também subiu o tom. Bolsonaro questionou as decisões monocráticas do Supremo, como a que resultou na operação contra as fake news. O presidente afirmou: ordens absurdas não se cumprem. O tema do grande debate de hoje tem dois questionamentos. O primeiro: o presidente pode não cumprir decisão judicial que considere absurda? O segundo: decisões do STF ferem a liberdade de expressão? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, espectador da CNN. Então, hoje quem começa é você, Augusto. Suas primeiras considerações, por favor. Boa noite a todas e todos. Hoje eu vou começar o debate respondendo logo de cara a pergunta formulada. Pode o presidente não cumprir decisões judiciais que considere absurdo? Eu acredito que a resposta não pode só ser mais direta. Claro que não. O presidente não pode descumprir uma ordem judicial, eu não posso descumprir uma ordem judicial, o Caio não pode descumprir uma ordem judicial e você, telespectador, também não pode descumprir uma ordem. A lei é uma só, vale para todos. Ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei ou da Constituição. Nós podemos, e muitas vezes até devemos, não concordar com decisões judiciais. Podemos até considerá-las absurdas, mas cabe a nós, incluindo aí o presidente da República, em caso de discordância de uma decisão, fazer o óbvio, recorrer. Para vocês terem uma noção da gravidade que seria descumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal, isso não aconteceu nem durante o tempo em que o Brasil viveu sob um regime de exceção. Nem na ditadura militar se descumpriu uma ordem do Supremo. Há, inclusive, um episódio retratado de forma brilhante num livro que eu recomendo a todos sobre a história do STF, escrito pelo jornalista Felipe Reconto, que conta quando o Supremo decidiu, por unanimidade, colocar em liberdade o político cearense Miguel Arraes. Os militares, na época, tentaram contornar, de alguma forma, o cumprimento dessa decisão, mas, no final, a cumpriram. Num passado recente, houve tentativas do Senado Federal, por exemplo, de encontrar saídas jurídicas, muitas vezes consideradas, e aqui eu vou usar uma expressão do ministro Barroso, um duplo twist carpado, mas foram, no máximo, tentativas de se contornar ou protelar o cumprimento de decisões judiciais. Eu volto a dizer, uma coisa é não concordar com uma decisão e recorrer. Outra coisa é tentar contornar a decisão com uma estratégia jurídica e outra coisa completamente diferente é dolosamente afirmar que uma decisão judicial não será cumprida. Isso não é apenas uma afronta à própria decisão, mas é um crime. É um crime tipificado no Código Penal. Eu gostaria agora de tratar de outro tema que me chamou bastante atenção no dia de hoje. Mais do que chamar atenção, isso me assustou. Por um momento, eu até achei que fosse mentira, mas convenhamos que os absurdos são recorrentes nesse governo, então eu passei a acreditar. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, impetrou um habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal e inaugurou, na história do nosso país, uma figura que até então inexistia. O ministro de Estado, usando o seu cargo para pessoalmente defender abertamente interesses de terceiros. Que fique claro, eu tenho um enorme respeito pela história e pela pessoa de André Mendonça. Mas o que ele fez hoje é mais do que inacreditável, é inconcebível. É importante fazer um parênteses. Qualquer pessoa do povo, absolutamente qualquer pessoa do povo, pode fazer um habeas corpus e apresentar no tribunal que ele quiser. A gente aprende na faculdade até que o habeas corpus pode ser redigido num papel de pão.
Portanto, é legítimo que André Mendonça, a pessoa física André Mendonça, impetre um habeas corpus para quem ele quiser. Mas não um ministro André Mendonça. E vocês vão entender a gravidade. Alguns pedidos desse habeas corpus apresentado por ele têm um sentido bastante interessante dentro da lei, como, por exemplo, quando ele pede e quando ele afirma que Abraham Weintraub tem o direito ao silêncio. É evidente que o ministro Weintraub, qualquer cidadão que seja investigado, tem direito ao silêncio. Ninguém é obrigado a se autoincriminar, a Constituição prevê isso. Mas o que me deixou estarrecido não são essas palavras em defesa de direitos e garantias fundamentais. Dentre os pedidos desse habeas corpus está também o trancamento, que é o arquivamento, do inquérito policial em trâmite perante o Supremo. Diz o ministro que o inquérito é ilegal e que ele não poderia estar em andamento. Bom, até aí tudo bem, ele pode achar isso. Só que no final do habeas corpus, o ministro pede a extensão desses pedidos, ou seja, ele pede que se esses pedidos forem concedidos, eles também passem a valer para todas as pessoas que foram objeto da operação na data de ontem. Vocês entenderam bem. Todas as pessoas. Isso significa dizer que agora o Alan dos Santos, o Roberto Jefferson, a Carla Zambelli, o Luciano Hang, o Eduardo Corona, a Sarah Winter e tantas outras pessoas ganharam um novo advogado. Só que não é um advogado qualquer, é um ministro da Justiça do nosso país. Olha, gente, eu achava que já tinha visto de tudo na Justiça, mas essa de hoje foi realmente inacreditável. Suas primeiras considerações, Caio, por favor. Eu gostaria de dedicar essa minha fala inicial à primeira questão em debate, né? O presidente pode não cumprir decisões judiciais que ele julgue absurdas. Bom, para responder a essa pergunta, eu acho que a gente precisa tratar inicialmente de decisões absurdas e sobram exemplos aqui. A gente tem a suspensão da nomeação do diretor da Polícia Federal, contrariando a prerrogativa do Poder Executivo. A gente tem a exibição dos exames de saúde do presidente da República, violando sua intimidade. A gente tem a divulgação de uma reunião ministerial, violando a privacidade, a honra e a imagem dos seus participantes. Então, nesses três casos, houve atropelo de normas constitucionais, violação de direitos fundamentais e interferência indevida do Poder Judiciário no Poder Executivo. Nessas decisões, a contradição com a lei é tão evidente que todas elas foram tema do nosso debate. E percebam que, em todos os casos, a Presidência da República, claro que a contragosto, cumpriu as determinações do Poder Judiciário. Surge, então, outro pedido esdrúxulo, repleto de vícios processuais. Partidos políticos da oposição solicitam a apreensão do celular do Presidente da República, para que esse dispositivo e os seus arquivos constituam prova no inquérito sobre a suposta interferência na Polícia Federal. Nesse momento, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, ele escreve uma nota de repúdio a esse pedido, que ele descreve como inconcebível e inacreditável, e para usar a expressão também do doutor Augusto. Ele também fala que a apreensão do celular presidencial seria uma afronta ao Poder Executivo e uma interferência inadmissível entre poderes na privacidade do presidente e na segurança do país. No final da nota, o general ele alerta ainda sobre essa tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes com consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Portanto, Augusto Heleno nos aponta uma situação limite. Após reiteradas decisões judiciais em desacordo com a lei, a apreensão do celular presidencial sem razão plausível poderia ter o efeito daquela última gota d'água. E a bravata do presidente da República corrobora essa interpretação. Ele disse: o meu celular eu não entrego. Então, eu queria fazer aqui um breve parênteses, para uma análise mais conjuntural. O que ocorre hoje no Brasil é a instrumentalização do Poder Judiciário com finalidade política. No curso normal de qualquer investigação ou de um processo, é um fato concreto que enseja a produção de provas para atestar o cometimento de um crime. Mas o que nós vemos agora é uma inversão da ordem das coisas. Primeiro se produz a prova para depois se apurar o fato. Por exemplo, me apresenta aí o resultado do seu exame de Covid para depois eu provar que você mentiu para a população. Me mostra aí o que você fala em reuniões fechadas para depois eu te responsabilizar pelo que você disse. E me dá aqui o teu celular para eu ver se eu acho alguma coisa errada e depois te processar por isso. Pessoal, isso é golpismo travestido de investigação. Isso é perseguição disfarçada de processo judicial.
Então, antes de responder a questão inicial, eu quero deixar muito claro aqui. As decisões judiciais que eu comentei são, claro que na minha opinião, ilegais e inconstitucionais. E seria um absurdo o decano do STF acolher o pedido de apreensão do celular do presidente, especialmente depois do parecer desfavorável do Procurador-Geral da República nesse sentido. Mas aí vem o grande dilema. O presidente tem direito a não cumprir uma decisão judicial absurda? É aqui, como conservador, eu me vejo preso à lei. Não existe justificativa legal para que um presidente da República descumpra uma ordem judicial, por mais injusta que ela seja. Vou concordar com o doutor Augusto. E eu entendo que essa é uma realidade que incomoda muito, porque ofende o nosso senso de justiça. Eu estou com vocês, essas decisões aí do STF ofendem muito o meu senso de justiça. E esse abuso de autoridade vai contra tudo o que eu acredito. Mas a justiça, embora seja um valor superior, ela depende de valores menores, como a segurança, que por sua vez decorre da ordem. Vamos olhar as palavras aí gravadas na nossa bandeira, ordem e progresso. Isso é, na verdade, a abreviação, do lema positivista do Augusto Comte. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. O que a gente extrai disso? Sem a ordem, lá na base, que é a ordem? O respeito às leis e aos procedimentos de reforma das leis, atingir a justiça é impossível. E a busca pela justiça não justifica o descumprimento de uma decisão judicial. Não no Estado democrático de direito. Tanto que Goethe, o escritor e estadista alemão, ele disse: alguma injustiça é preferível à desordem. Vou repetir isso: alguma injustiça é preferível à desordem. Então eu espero sinceramente que o presidente e o general sigam aí esse norte moral e assimilem um pouco de injustiça em nome de evitar muita desordem. Até porque há outras formas de combater esses desatinos do Supremo Tribunal Federal sem precisar recorrer à desobediência institucional. Por exemplo, mobilizando parlamentares para que se retome a CPI da Lava Toga, lembram disso? E para que se apreciem os pedidos de impeachment dos ministros do STF que estão mofando nas gavetas do presidente do Senado. Vamos então ao debate. Augusto e Caio, por favor. Vamos. Deixa eu começar por um tema que ele está um pouquinho no passado. Na verdade, é que acontece tanta coisa nova a cada dia. O passado é essa semana ainda, então não está tão no passado. Mas que a questão do celular do presidente, porque há pessoas que ainda afirmam, o Caio não fez isso, há pessoas que ainda afirmam que há um pedido oficial ou um pedido do Supremo Tribunal Federal para apreensão, seja de celular ou seja de qualquer outra coisa do presidente. Ainda essa fake news é impressionante. Quando ela grava e quando ela gruda, é difícil de soltar. Então, deixa eu explicar isso aqui. Partidos políticos, de fato, fizeram um pedido. Que papel aceita tudo. Você pode escrever o que você quiser e entrar no tribunal que você quiser com um pedido. Um dos pedidos desses partidos políticos era para, dentro da investigação, que seja apreendido o celular do presidente da República. O que o ministro Celso de Mello fez era a obrigação regimental dele fazer, que é encaminhar isso ao Ministério Público. Aí as notícias foram estampadas. Supremo pede o celular do presidente. Gente, para deixar isso bem claro, o Supremo nunca pediu, em momento algum, o celular do presidente. Simplesmente o ministro Celso de Mello encaminhou para o Ministério Público, que é o que realmente ele tem que fazer, para que o Ministério Público se manifeste e, obviamente, a manifestação foi no sentido contrário. Então, não há aí nenhum ato ilegal, nem do pedido. Os partidos políticos têm todo o direito de fazer o pedido que eles entendam necessários, muito menos a remessa deste pedido feita pelo Celso de Mello para o Ministério Público. Eu discordo, e aqui já me antecipando um pouco nesse tema do celular, a apreensão e a invasão de qualquer intimidade, seja através de uma busca e apreensão, seja através de apreensão de um celular, ou seja através de qualquer medida invasiva que viole direitos e garantias fundamentais, como primeira medida de investigação. Eu já falei isso aqui para vocês algumas vezes. Se há outra forma menos invasiva para se investigar, essa forma tem que ser tentada, pelo menos antes, de você partir para uma medida mais invasiva que viole a intimidade das pessoas. Então, ultrapassado este ponto do telefone celular, que não há pedido de apreensão do telefone do presidente, mais uma vez, eu vou comentar um pouco as afirmações do Caio dessa série de decisões do Supremo que, segundo ele, seriam em desacordo com a lei. Nós temos 11 ministros do Supremo, com notório saber jurídico e com todos tendo passado pelo crivo, tanto dos presidentes que os indicaram, quanto do Senado nas sabatinas. Temos
ministros com mais de 20 anos de corte, com interpretações diferentes entre eles e entre outras pessoas. Para vocês terem uma ideia, uma coisa curiosa, a discussão da legalidade ou não do inquérito das fake news, que foi tema ontem aqui. Eu tenho um grupo de WhatsApp, até chamado Prerrogativas, que eu gosto bastante, tem centenas de advogados e os maiores advogados do país. Houve hoje uma discussão muito grande entre dois dos maiores professores de processo penal do país, cada um pensando uma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque divergência de decisão não faz a decisão ser absolutamente ilegal. Você entender que uma decisão do Supremo está errada, porque você entende dessa forma, não faz dela ilegal, ou não faz dela uma decisão escusa, ou não faz dela uma decisão política ou com interesses terceiros. Simplesmente é uma decisão que você não concorda. Vamos lá, Caio. Perdão, eu achei que era uma pausa dramática, doutor. Dessa vez não. Não é pausa dramática. Não fui eu, estava aqui para mostrar que o tempo estava se excedendo. Vamos lá. Ficou todo mundo em suspense aqui. Bom, eu inclusive fiz questão de frisar nessa parte, né, em que eu qualifiquei as decisões como ilegais e inconstitucionais, que eu estava falando isso na minha opinião, né? Enfim. Mas, bom, já que você falou de professores, eu vou falar de um professor que é muito querido a mim, é um grande civilista, né, que é o doutor Valdir de Arruda Miranda Carneiro. E, inclusive, ele é meu padrinho. Agora, eu apelo à autoridade nepotista aqui. A inspiração para essa minha fala inicial veio de um artigo dele, que eu recomendo ao espectador da CNN, de alguns anos já, foi veiculado num periódico aí de grande circulação, que se chama Ruim com a Lei, Pior Sem Ela. E, a ocasião, o intuito dele, doutor, era justamente criticar decisões judiciais que não estavam embasadas na letra da lei. Então, você vê que essa crítica, né, à desobediência da lei, ela funciona tanto com aqueles, né, que são alvo da decisão judicial, quanto para aqueles que as proferem, né? E tem um trecho muito interessante dessa dicotomia, na verdade, dessa relação entre ordem e justiça. O doutor Valdir diz o seguinte: a ordem assume papel regulador do comportamento ao estabelecer certos limites à liberdade individual, garantindo assim, dentro das interações sociais, um mínimo de previsibilidade comportamental, isso é muito importante, que constitui elemento central da segurança social. Então, a gente não pode viver num estado de anomia em que as pessoas não respeitam a lei porque elas não concordam com elas. E aqui a gente está falando lei num sentido amplo, né? Vamos lembrar que a decisão judicial também é lei, né? No sentido de que é uma norma jurídica que deve ser obedecida. Né? E falando sobre busca pela justiça, o doutor Valdir continua. Por isso, se quisermos encontrar justiça, é preciso que busquemos primeiro a ordem. O respeito à lei, mesmo que nem sempre implique justiça, é um ato de disciplina que distingue o homem preparado para viver em sociedade daquele que não está. Isso vale com certeza e especialmente para as autoridades públicas. A autoridade pública que não respeita a decisão judicial tem cabimento? Imagina o presidente Bolsonaro querer fazer o Renan Calheiros. Você lembra desse episódio? Sim. Descumprimento de decisão judicial? É um absurdo, né? E aí vem um elemento importante também. Bom, tudo bem, mas e se a lei é injusta, né? Como que a gente faz para modificar? E o doutor Valdir continua. Leis ruins podem e devem ser combatidas até que sejam modificadas por regular processo legislativo. A imperfeição de uma norma por si só não autoriza a sua inobservância, né? Então, é muito importante que a gente não se submeta aí a um maquiavelismo, né? Aquela história dos fins justificando os meios, né? Até porque toda vez que essa concepção, né, de direito, essa concepção de moralidade, ela foi adotada, as injustiças decorrentes disso são muito maiores, porque aí você fica sujeito ao arbítrio das pessoas. E aqui eu queria fazer uma última pontuação teórica, né? Porque para não parecer que eu estou entrando em contradição, até porque quando a gente estava falando dos decretos abusivos, né, do governador de São Paulo, eu brinquei aqui que estamos todos em ato de desobediência civil por não utilizarmos máscaras em ambiente fechado de atividade essencial, como é o caso. E aqui tem uma diferença muito grande, né? A desobediência civil, ela foi teorizada, né, por um filósofo americano, Henry Thoreau. E ele sempre pontuou isso, né, como uma defesa do cidadão contra a arbitrariedade do Estado, ou seja, contra um governo opressor. Isso é uma coisa orgânica da sociedade. Então, há exemplos disso, por exemplo, na história com Martin Luther King, com Mahatma Gandhi, né, esse tipo de coisa. É muito diferente de uma autoridade da República se recusar a cumprir uma ordem judicial direta,
né? São questões distintas. A gente está falando aí de leis arbitrárias, né? E não do descumprimento de ordens judiciais. Então, só queria fazer essa pontuação teórica antes de entregar a palavra para o doutor Augusto. Eu vou falar um pouco mal do governo para ver se a gente discorda hoje, Caio, um pouco. Vamos lá. O que eu acho mais grave ainda do que a afirmação do descumprimento de uma ordem judicial feita pelo presidente é que isso vem numa sequência de falas e atos que eu já repeti diversas vezes aqui, me preocupam muito. E o que hoje aconteceu? Veja bem, gente, os recados estão sendo dados hora após hora. Só não vê quem não quer a situação mais do que delicada institucionalmente que nós estamos vivendo. O Caio falou aqui, melhor desordem do que o não cumprimento. Desordem é o que eu ouvi hoje, por exemplo, em 2 lives do presidente da República e de familiares dele. Ontem, o Eduardo Bolsonaro falou a seguinte frase. Eu fiz questão de escrever ela ipsis literis para não cometer nenhum equívoco. Ele diz o seguinte: entendo essas pessoas que querem evitar este momento de caos, mas falando bem abertamente, e aí ele fala tipo Pelé, opinião do Eduardo Bolsonaro, não é mais uma questão de se, mas de quando isso vai ocorrer. Ele estava falando sobre uma ruptura institucional. Eu vou repetir a frase. Ele falou, não é mais uma questão de se, mas quando isso vai acontecer. E aí, no dia seguinte, o presidente Bolsonaro participa, agora, há poucos minutos, de uma outra live com o jurista Ives Gandra Martins, que, com o enorme respeito que tenho por ele, tem um posicionamento completamente isolado e equivocado do artigo 142 da Constituição Federal, que trata justamente de uma possibilidade de intervenção militar no nosso país. Então, após o filho do presidente falar essa fala, que não é uma fala, é uma ameaça. É uma ameaça direta às instituições. O presidente participa de uma live com um jurista onde vão se discutir a possibilidade de intervenção militar constitucional, como se isso existisse no país. Então vocês veem a escalada extremamente perigosa que nós estamos tendo nos últimos dias. Então não é apenas o descumprimento de uma ordem judicial que eu entenda ser absurda, nas palavras do presidente, ele até usou um palavrão na hora de falar isso. É mais do que isso, eu não vou cumprir a ordem, meu filho fala que vai haver uma ruptura institucional, com certeza, só não se sabe quando, e nesse mesmo dia eu participo de uma entrevista com um jurista que vai tratar de um tema que é a intervenção militar constitucional. Eu acho que nenhum momento da história de qualquer país do mundo uma eventual ruptura democrática foi tão avisada. Diariamente nós observamos falas e atos do governo federal. Volto a dizer, neste momento, o descumprimento de uma ordem do Supremo, não que não seja gravíssimo, é o menor dos meus problemas. Porque olhando isso num contexto, o problema é muito maior. E eu ainda tenho muita dificuldade em entender como pessoas ainda conseguem justificar uma normalidade. Com o devido respeito a Davi Alcolumbre, uma manifestação dele hoje, o presidente com essas falas está aumentando a crise. Aumentando a crise? Isso é quase um aviso de golpe. Por favor. Bom, eu já classifiquei um outro lado dessa história, que é o golpismo travestido de investigação policial. Né? Eu acho que o meu primeiro comentário ele foi rico aí em exemplos nesse sentido. Só para deixar claro aí qual que é a frase que eu citei, e obviamente não é minha, é uma frase muito provocativa do Goethe, ele diz o seguinte: alguma injustiça é preferível à desordem.
né? E por mais perturbador que seja, isso é assim, bota a gente, aquelas frases que colocam a gente para pensar, eu tendo a concordar com isso. Então, nesse sentido, não é arbitrariedade em relação a um exame de Covid ou mesmo a apreensão de um celular ou alguma busca e apreensão com abuso de autoridade entre os seus apoiadores e correligionários que motivaria uma ruptura institucional. Agora, eu também aqui já defendi publicamente, né, a legalidade, embora eu não concorde com a medida, a legalidade da intervenção prevista no artigo 142 da Constituição Federal. Até porque a Constituição é muito clara, né? As Forças Armadas, sob a autoridade do Presidente da República, elas se destinam sim, né, à manutenção dos poderes constitucionais e também da garantia da lei e da ordem. Então, claro, aí existe uma interpretação que pode ser mais elástica ou menos elástica, mas quando você tem, né, um poder da República repetidamente, né, praticando ingerência em outro poder, você tem sim uma situação de crise. E a gente vê que quando eles julgam conveniente, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles estão se arvorando em poderes do Executivo. E isso é muito diferente, por exemplo, de você usar brechas legais, como é o caso do Parlamento Brasileiro, né, principalmente sob liderança do senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal. Então, o que ele tenta instaurar? Aquele parlamentarismo branco, no qual ele é o primeiro-ministro imaginário. Então, por manobras, né, então isso da lei de diretrizes orçamentárias, pela mudança de rubricas, o que ele fez? Ele trouxe, num determinado momento, né, algumas faculdades que pertencem ao Poder Executivo para o Congresso Nacional. Então, do que eu estou falando? Estou falando da atribuição daquelas rubricas do Relator Geral do Orçamento, né, as rubricas bilionárias. Então, ele tira a verba discricionária, capacidade de investimento do Poder Executivo e passa isso para a mão de um relator, de um parlamentar que está aí sob a sua batuta. Isso é uma forma, sim, de ingerência de um poder no outro, mas aí, pelo menos, é dentro de uma legalidade. Você vai questionar o método, a moralidade, a forma como essas leis foram aprovadas. Você pode fazer o questionamento jurídico disso. E aqui a gente retoma aquela frase lá do Rui Barbosa, né, que tem sido repetida a exaustão. A pior ditadura é do Poder Judiciário, porque contra ela não há quem recorrer. Então, contra os abusos do presidente da Câmara, se achar que isso está ferindo a harmonia entre os poderes, se a gente acha que isso não é prerrogativa do Congresso, você ainda consegue recorrer ao Poder Judiciário. Mas o que você faz quando o Poder Judiciário está repetidamente abusando da sua autoridade? Né? A parte do debate que a gente vai destinar a tratar aí desse assunto, que você falou na sua fala inicial, doutor, sobre o ministro Abraham Weintraub, é um exemplo disso, né? Você tem um inquérito que nasce com vício de origem, né, que desrespeita procedimentos e elementos básicos, né, do processo penal. Você tem o STF como vítima, como investigador, né, como acusador e como juiz. Você não tem uma distribuição por sorteio do processo. Muita gente alega que isso extrapola muito a competência. Você mesmo reconheceu que é um absurdo os investigados não terem acesso aos autos. Ninguém sabe do que está sendo acusado, até porque fake news, né, um anglicismo, né, não está tipificado no nosso ordenamento jurídico. Então, quando você tem esse ambiente de instabilidade, né, e essas claras demonstrações de abuso de autoridade, você cria, sim, um clima de animosidade entre os poderes e aí por interesses diversos, interesses políticos, você pode ter alguns agentes que querem, sim, estimular uma ruptura institucional. Não é meu caso, né? Eu ainda fico com gut, né? Alguma injustiça é preferível à desordem. Mas eu não vou falar que o golpismo está do lado do Poder Executivo, quando eu vejo também elementos golpistas no Poder Legislativo e principalmente no Poder Judiciário. Eles querem anular um dos poderes da República e isso está muito errado. Augusto? Argumentos finais, a gente vai passar para o segundo tema. Não, ainda não. Ainda nós temos alguns minutos. Tá com sério? pressa, doutor? Não, mas eu tenho o segundo tema. Eu gostaria de tratar do segundo tema. 2 minutos e meio para os argumentos A segunda finais. pergunta, perdão, não é o segundo tema, a segunda pergunta. Vamos lá. Okay. Com relação a se o Supremo, de alguma forma, está cerceando liberdades ou se o Supremo, com as investigações em curso, está tentando restringir a expressão das pessoas. Eu fiz uma explicação na minha fala inicial ontem e eu
queria retomar um pouco ela. A liberdade de expressão, ela não pode ser um salvo-conduto para se cometer crime. Quando a gente fala, por exemplo, do inquérito que nós tratamos ontem, fake news não está tipificado, eu já disse isso ontem, vou repetir, o inquérito deixou de ser apenas sobre fake news há muito tempo. Hoje em dia é um inquérito sobre ameaças de morte, inclusive ameaças declaradas, reiteradas, que são feitas dia após dia contra ministros da Suprema Corte. O inquérito específico onde esse habeas corpus foi impetrado pelo ministro da Justiça, gente, eu volto a dizer, assim, isso olha, inacreditável, volto a dizer, com imenso respeito a André Mendonça, ele poderia até ter feito um habeas corpus sem assinar como ministro da Justiça, mas o título, o cabeçalho ali é André Mendonça, ministro da... Assim, é inacreditável que isso tenha acontecido. Mas esse habeas corpus trata especificamente deste inquérito onde é investigada a fala de Weintraub na reunião do dia 22. Fala aquela que todos nós, a exaustão, já ouvimos, que esses vagabundos do Supremo deveriam estar presos. Não é o único inquérito sobre falas, no mínimo, polêmicas do ministro. Ele responde a um outro inquérito policial, inquérito esse por racismo, quando ele faz eu não vou nem chamar piada, porque obviamente isso não é piada. Um registro numa rede social com fotos da revista da Mônica e fazendo uma agressão completamente desnecessária aos chineses. Então, ele, além de tudo, é uma pessoa que não isoladamente, no momento de uma reunião privada, fez um desabafo. É isso que ele quis passar depois da reunião, se explicando. Eu fiz um desabafo, tem toda a minha fala inicial dizendo de Brasília. Não, na verdade, falas criminosas do ministro da Educação são reiteradas. Tanto que não é apenas um inquérito existente contra ele, e sim dois. Um de racismo e este segundo, que não há, volto a dizer, qualquer cerceamento à liberdade do ministro da Educação. É completamente diferente falar as decisões dos ministros do Supremo são absurdos, temos que recorrer, esses caras não sabem absolutamente nada, do que falar que vagabundos precisam ir para a cadeia. Portanto, é mais do que extrapolar a liberdade de expressão. Desculpe, interrompi sem querer. Agora não. Os argumentos finais. Vamos lá, Caio. Eu vou dar a voz aqui ao contexto, mais uma vez, da fala do ministro da Educação. Faço questão. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. As pessoas aqui perdem a percepção, perdem a empatia, a relação com o povo, se sentem inexpugnáveis. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. De novo, vou repetir isso, foi falado numa reunião privada, que só foi tornada pública por interesse político. Vamos lembrar, né? O inquérito que ensejou isso dizia respeito à suposta interferência do presidente da República na Polícia Federal. O que essa fala tem a ver com isso? O que a fala do ministro Paulo Guedes tem a ver com isso? Então, você percebe claramente a intenção política, né, do Supremo Tribunal Federal em desgastar o poder da República, extrapolar, né, o escopo, né, do inquérito para simplesmente expor as pessoas na sua privacidade. Vamos lembrar que essas reuniões são filmadas para efeito de arquivo, inclusive depois para formar prova, mas jamais com o intuito de dar plena publicidade, né? Não são atos oficiais do governo. Então, mas isso daí é só mais uma das vergonhas de uma composição de ministros do Supremo Tribunal Federal que envergonha muito o Brasil e o direito no Brasil. Augusto, seus argumentos finais, por favor. Eu vou falar sobre um tema, peço desculpas, que não é o tema do debate de hoje, mas a gente está já quase chegando ao final da semana e é inevitável falar que nós estamos há 12 dias sem o ministro da Saúde. Hoje tivemos um novo recorde de mortes. Nós estamos ultrapassando muitos países no número de mortes e no número de infectados. E eu não ouço há dias uma palavra do presidente da República sobre esse tema. É como se isso não existisse no país. É como se a pandemia já tivesse acabado. E ainda nós temos governadores, e aqui, se esse tema voltar ao debate em breve, voltará, que serão criticados, bastante criticados, por agora quererem flexibilizar a saída do isolamento antes do tempo.
Nós temos um aumento no número de contágio em várias cidades do país. E este tema parece que foi esquecido. Obrigada, Augusto. Boa noite, até amanhã. E obrigada, Caio. Boa noite, até amanhã. Boa noite.